um trabalho interessante e até que para a primeira palestra foi uma dinâmica boa. As irmãs elas vão terminar fazendo na continuação daí para frente um trabalho que é melhor. Pode estar certo disso. E a dinâmica ajuda bastante. Nós vamos dar continuidade do ponto que nós paramos. Estamos no subtópico de número 3, princípio da satisfação recreativa. Vamos iniciar agora o ponto 1, que trata da satisfação mútua com função recreativa. O que eu quero tratar com esse tema, ou com esse tópico, é que Deus estabeleceu o relacionamento íntimo não apenas para procriar, para a procriação, mas principalmente para a felicidade do ser humano. Sério mesmo, meus amados irmãos. O pastor Raimundo conheceu o pastor Francisco Camargo de Castro. O senhor chegou e ele estava vivo. Um homem simples, já de bastante idade, mas um homem simples, não tinha o conhecimento teológico que os obreiros de hoje têm. E ele nos ensinou uma ocasião, dentro desse assunto, e eu não pude esquecer. Isso, cheguei em 76 em Sorocaba. Ele deve ter ensinado este assunto numa terça-feira, creio que por volta do ano 77, no máximo 78, portanto já faz aí 34 anos, mais ou menos. E ele nos disse, na sua simplicidade de pai de família, pastor, avô, bisavô, que era já na época, ele nos disse que os terapeutas, psicólogos que cuidam da área da família, nos dizem, que é uma verdade, na sua simplicidade ele diz que o ser humano tem 4 necessidades básicas. Então dizia ele, eu tenho necessidade de comer, deixa eu usar assim que é mais fácil, tem necessidade de comer, porque ninguém fica sem comer. No máximo quem jejua deve ficar 3 dias sem água, e jejuando com água pode chegar até os 7 dias, daí para frente vai ter problema de saúde. A menos que seja jejum sobrenatural. Ninguém fica sem beber, porque 78 a 80% do nosso corpo ele é composto de líquido aquoso, portanto não dá para ficar sem beber. Ninguém fica sem dormir. Pode observar, senão mata as células do sono e você vai ter problemas seríssimos para dormir. E na sua forma simples, ninguém fica sem relacionar. E eu fiquei pensando, será que isso está certo? Naquela época eu era um moção, aí eu queria uns 20 e qualquer coisa, 20 e poucos anos, 22 anos, eu acho, 22, 23 anos. Então eu não entendia muito da vida, porque eu não tinha idade e amadurecimento suficiente. Pois fui estudar e fui observar isso. Mas eu queria encontrar uma forma de ensinar, de ajudar e de provar pela Bíblia a legitimidade deste ponto de vista de Deus estabelecido para o casal. E aí, eu não vou entrar em detalhes, porque eu não sou sexólogo, por exemplo, de a frequência do relacionamento semanal. Se uma vez por dia, se a cada 2 ou cada 3 dias, se 3 vezes por semana, essa parte eu não vou. E é o que eu quero tratar a legitimidade dada por Deus, porque eu acho que isso compete a cada casal. É como vou tentar entrar no planejamento familiar, compete a cada casal planejar, e aí eu fui na Bíblia também, vou observar a possibilidade, porque não concordamos com o controle da natalidade, mas concordamos com o planejamento familiar. Imagine, eu sou filho de uma família que, se tivéssemos todos vivos, seríamos 21 irmãos. Era muito, mas não vai culpar a televisão, porque não tinha. Era porque as pessoas eram criadas com agrotóxicos, não comia. É diferente, não sei quantos irmãos eu tenho, eu sei que nós morreu 15, eu sou o mais velho dos filhos. 7 irmãos. Então nós chegamos em 6, mas morreu 15 irmãos meus antes de mim. Acho que até já contei aqui que meus pais deram promessa. O bom Jesus está lá, foi de acordo com a fé deles. Aquele tal bom Jesus nos atendeu e eu fiquei de acordo com ele. Mas depois eu encontrei nosso Senhor Jesus Cristo aos 18 anos. Cheguei lá para eles que eu tinha encontrado Jesus entregado na minha vida. Depois de 5 anos que meu pai não aceitava que eu falasse da palavra de Deus. Pois bem, nesse primeiro ponto aqui, a satisfação mútua como função recreativa, eu quero tratar da legitimidade desta realização
que deve ser plena. Por que, meus amados irmãos? Ressalvando-se algumas circunstâncias ou acidentes na vida conjugal, o maior percentual de separação está na insatisfação. A irmã falou, eu não tenho, é a primeira palestra, e eu não posso, também muito fundo, porque fica até difícil para quem já participou de outras palestras, sabe que você vai ouvir coisas, mas vai sendo a primeira, eu quero respeitar, sabe? Também os irmãos, como pastor, não devem falar qualquer coisa que os demais falam aí, porque eles não têm o temor de Deus, nem o limite ético que eu tenho. Mas essa questão da insatisfação, a irmã falou um assunto que eu quero aproveitar aqui. Ela diz que as pessoas têm vergonha de acariciar, de conversar, e eu quero acrescentar, não a fala dela, acrescentar utilizando como um gancho. Nós temos dificuldade de reivindicar direitos, sabe? É verdade, deveres, que nem sempre ficam bem cumpridos nesta área. Há a tendência da acomodação e esperar que as coisas melhorem, que vá melhorar, que a pessoa entenda, e falta muito diálogo. Os irmãos não vão ouvir comigo. Eu não vou perguntar para ninguém diretamente, seria muito tolo se fizesse isso. E eu tenho maturidade suficiente para não fazer perguntas assim. Mas há, em quase todas as famílias, uma certa insatisfação que ela leva, sabe, irmãos, a começar a pessoa desinteressar por direitos dados por Deus, que deveriam ser reparados, deveriam haver diálogo, as pessoas conversarem entre si. Porque imagine, Deus criou o corpo humano com um potencial erógeno suficiente para não precisar a pessoa ter fantasias para se realizar. Nós vamos ver isso na Bíblia. Por exemplo, o corpo humano, homem e mulher, ele tem mecanismos providenciados por Deus, que não é necessário nenhum estereótipo para nós nos estimularmos, principalmente nossos cristãos, que, imagina, uma pessoa que casou na igreja, que apresentou o seu primeiro filho na igreja, que fez o aniversário de 15 anos da filha, que viu a filha casada na igreja, ou o filho que apresentou o neto, depois de separar. Porque está tendo problemas na área da satisfação recreativa, a igreja precisa prover. E eu quero parabenizar o pastor Raimundo, a irmã Carminha, são os dois líderes do ministério aqui, pela iniciativa dessa palestra, porque certamente ela ajudará todos nós, irmãos. A nossa palestra ela vai além da dinâmica do que nós ouvimos aqui, ela vai um pouquinho além. E lá, a Carla faz os irmãos beijar mesmo, confessar, fazer declaração. Fizeram o pastor beijar a irmã Carminha lá algumas vezes. É normal, é natural. E nós vamos respeitar essa área. Eu creio que a próxima palestra os irmãos terão, sabe, quem sabe, mais condições da gente melhorar um pouco mais. Até porque esta é uma palestra, não é um encontro de casais. Um encontro normalmente é feito em hotel, custa mais, né? E os casais ficam ali mesmo e renovam seus votos, fazem uma nova lua de mel. E isso é bom, porque não temos às vezes dinheiro, é sério, para fazer viagens, porque pesa, vai tirar daqui para pôr ali, vai faltar para o Unimed, vai faltar para o leite, vai faltar para isso, para aquilo. Então você vai protelando. Outros, desculpa, com os filhos. E deixa eu dizer uma coisa, irmão: amor de filho, amor fileu, não é amor conjugal. Amor conjugal é amor históricos, tá? Não é também o eros, sabe, daquela paixão efêmera vivida lá fora. Mas é preciso ter, irmãos, um toque de erotismo, e nós vamos observar isso. Porque quando falamos isso, mas o pastor está falando isso do culto da igreja, sim, meus amados irmãos, porque está na Bíblia, que é mais sagrado do que o culto da igreja. Vamos começar então? Em 1 Coríntios capítulo 7, versos 3 a 5, vamos ler. O marido pague à mulher, o ato, portanto, é pagar para ela a devida benevolência, e da mesma sorte a mulher ao marido. Paulo está falando da satisfação recreativa mútua como função dada por Deus. Verso 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido.
E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Verso 5. Não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo para vos aplicar a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Imagine se Paulo não foi casado, como que ele sabia de detalhes íntimos da vida de um casal? E ele está falando aqui para crentes. Então eu penso que ele foi casado, ficou viúvo, até por ser membro do ministério. Eu não quero deixar esse mérito para outra questão, para um outro dia. O que eu estou tratando aqui? Deus estabeleceu a satisfação, eu já vi direto no cerne do assunto, mas no pega no Antigo Testamento, você vai ver Deus falando para a mulher: o teu desejo será para o teu marido, Gênesis 3,16, daqui a pouco eu chego lá, e ele te dominará. Imagine, nós conseguimos, o hebraico é da direita para a esquerda. Imagine nós lemos esse versículo como nós lemos aqui o português, da esquerda para a direita. Daria o contrário. O desejo do homem também seria para a mulher, e ela o satisfaria, o realizaria. Porque é vice-versa. Eu não posso torcer a Bíblia nem mudar, mas eu posso, nesse caso, entendeu? Analisar o lado. Porque óbvio que Paulo diz: a mulher não tem, mas o marido também não tem. A mulher, o marido paga a devida benevolência. Eu estou definindo o que é isso aqui. Da mesma maneira, o verso 3: a mulher ao marido. Então você veja que o mandamento não é só para o homem, tá? Quando você pega Gênesis, seu desejo será para o teu marido, que deu a ideia que se a mulher fosse estéril, poderia ter concubina, e no nosso caso não existe isso. Poderia ter no nosso caso não existe isso. Eu preciso ser realizado como homem, hétero que sou, dentro do meu casamento, sabe, dentro da intimidade do amor por Deus. Quando eu casei, tinha 17 anos. Hoje estamos aí, já chegando perto da casa dos 60. Vamos para o meu comentário, que na verdade a apostila é um comentário. Você pega aqui Gênesis 1 Coríntios 7, 3 a 5, você tem aqui alguma coisa que precisa ser desdobrada, precisa ser aberta, como o milho, você coloca na panela com óleo, tampa, dá aquele calor, que eu não sei fazer pipoca, mas ele abre, porque não dá para comer milho cru, tem que ou cozinhar, né? Ou então tem que fazer virar pipoca para comer. Então nós vamos fazer o texto virar uma pipoca, vamos abrir o texto para ver o que tem dentro, vamos lá. O texto não está focalizando aspectos funcionais da procriação, pelo contrário, Paulo lança a mão do eufemismo, com perícia literária, aborda direitos e deveres circunscritos à realização mútua conjugal. O marido pague à mulher a devida benevolência. Eu coloquei aqui entre colchetes como um termo técnico, porque aliás isso aqui é biológico, tá? O verso 3, como sendo o orgasmo, como clímax da satisfação recreativa conjugal, e não aspectos biológicos da perpetuação do gênero humano. Pague, preste atenção. Preste atenção nisso. Porque é dever. Porque é devido. Percebe? Aqui tira-se, eu não posso inserir muitos comentários, mas aqui tira a possibilidade, sabe, irmãos, de criar fantasias com aquela mocinha nova da televisão, com aquela atriz pornô que você viu no filme. Aliás, preste bem atenção, que necessidade o casal crente tem de utilizar recursos impróprios e práticas impróprias? Quando Deus disse pague, Ele está analisando o ato conforme Ele colocou, conforme Ele criou. Eu imagino, não está escrito, mas à medida que eu vou estudando, vou aprofundando na Bíblia, vou buscando algo mais fria e mais profunda no poço da revelação da palavra, eu encontrei bases para observar que não é necessário lançar mão de terceiro sexo, que é a versão do diabo, oral, anal e assim por diante. Deus estabeleceu e Ele criou recursos para toda a realização ser natural, para que não macule, até porque traz condenação. Vamos continuar o nosso comentário. Pague traz a ideia de conceder, doar-se a si mesmo de livre e espontânea vontade.